Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Aí voltamos com o Jornal da Rede Alesp, né? Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. É isso mesmo, lembrando, até 12h45 as principais informações por aqui. Pois é, Julie, menos dinheiro e preços mais altos no Brasil. A combinação do corte no valor do auxílio emergencial com a inflação dos alimentos vem impactando as vendas, principalmente nos supermercados. Em setembro, pelo terceiro mês consecutivo, as vendas do setor tiveram queda, segundo uma pesquisa de comércio do IBGE. Essa é a primeira pesquisa que começa a captar o efeito do corte no auxílio sobre as vendas do comércio brasileiro. Segundo Tiago Moraes Moreira, consultor em planejamento e professor da pós-graduação do IBMEC, quando se detalham os dados da pesquisa, esse cenário fica bastante claro. Os itens com pior desempenho são aqueles com mais sensibilidade à renda: supermercado, calçados, vestuários e tecidos. As previsões no Brasil não são muito otimistas. O desemprego está em alta, os prazos de pagamento que foram suspensos já foram retomados e os efeitos do auxílio sobre o consumo vão ficar cada vez mais reduzidos. Com esse cenário, cresce a expectativa sobre as vendas do comércio nesse fim de ano. Pesam na balança das incertezas a redução do auxílio emergencial, a indefinição acerca da Renda Brasil, o desemprego, a alta dos preços e a dificuldade de empresas em pagar o 13º, além dos aposentados que não poderão contar agora com o abono, já que foi pago antecipadamente em 2020. Ainda assim, segundo a previsão do DIEESE, o 13º salário que chegar aos trabalhadores brasileiros deve injetar aí 215 bilhões de reais na economia do país. Jornal da Rede Alesp. Vamos aqui de notícia, mais notícia no Jornal da Rede Alesp, Júlio. Olha, para votar nas eleições municipais em 2020, o que não mudou foi a regra com relação a aparelhos de comunicação. Os eleitores não podem entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. O uso desses itens pode comprometer o sigilo do voto. O Código Eleitoral determina que é crime eleitoral violar ou tentar violar o sigilo do voto. E a pena pode chegar a até 2 anos de prisão. Em outras palavras, não se pode tirar selfie na urna. Quem apresentar o e-título terá de deixar o celular em uma mesa antes de se dirigir, então, à cabine de votação e poderá pegá-lo depois de votar. Ao lado de fora do local de votação, não é permitido fazer propaganda eleitoral a favor de um candidato, distribuir camisetas de candidatos, usar alto-falantes e caixas de som, realizar comícios e carreatas, fazer boca de urna, como distribuir panfletos ou tentar convencer um eleitor a votar ou não em um candidato. Então, no domingo, não se esqueça de manter o distanciamento social e de higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. São informações muito importantes, né, dessa votação. A gente está de volta aí com o nosso giro informativo via Skype, né? A gente volta agora com o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, agora são 11h59, né? Então, bom dia ainda, Jeremias. Então, quase um boa tarde, não é, Luciano? No final vai ser boa tarde, né? Exatamente. Da sua entrada. E olha, foi bom você falar de horário aí, porque eu quero falar um pouquinho de agenda. Quem acompanha a Rede Alesp, acompanha também as atividades do ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista. O ILP tem muitos cursos e agora, durante a pandemia, ele está com os cursos online. Então, basta você entrar lá no al.sp.gov.br/ILP, Instituto do Legislativo Paulista, fazer a sua inscrição. Tem muito curso bacana. Eu vou passar para vocês, olha, por exemplo, dia 19, hoje é dia 13, portanto, quarta-feira. Aliás, antes, segunda-feira, tem a palestra e o curso Se Vira nos 30, Boas Práticas em Transição de Governo Municipal. A gente sabe que nós estamos aí nas eleições, domingo é dia de votar, depois, naturalmente, vamos ter o segundo turno nas cidades, né, que é possível que tenha segundo turno.
E aí começa, em janeiro, quando esses prefeitos e vereadores tomarem posse, há sempre uma transição. E este debate vai ser justamente sobre isso, explicar como é que funciona essa transição de interesse para todas as pessoas. Temos no dia 19/11 o ciclo de conferências A Formação do Brasil, Equidade Racial, Constituição e Democracia. Portanto, quem se interessa por a questão da equidade racial e a democracia pode se inscrever neste curso. Basta você entrar lá na página, você coloca lá o seu CPF, faz a sua inscrição. Vocês estão me ouvindo? Sim, Jeremias. Estamos sim. Ah, tá, é que eu ouvi um barulho. Faz a sua inscrição e aí você também tem depois um diploma, né, que você pode agregar ao seu currículo. No dia 23/11, diálogos informais, transparência governamental e acesso à informação pública. Isso aí é bem interessante para jornalistas também, que muitas vezes precisam de ter acesso à informação pública. Então, o Instituto do Legislativo Paulista também vai fornecer esse curso, esse no dia 23/11. Ainda em novembro, nós temos mais dois, olha só. O ciclo de conferências, A Formação do Brasil, a Evolução Histórica dos Partidos Políticos e a Constituição da República de 1988. Esse vai ser dia 26/11. Do dia 26 também, o mesmo curso, só que com o tema A Evolução Histórica dos Partidos, né? São duas, na mesma data, só que com 2 professores. E, por fim, aí sim, já para dezembro, quem quiser se programar, o ciclo de conferências, A Formação do Brasil também, Evolução dos Modelos de Administração Pública e da Educação no Brasil. Esse também serve para educadores, para jornalistas. Quem está envolvido com o tema da educação vai tratar da evolução da educação no Brasil. São sempre grandes especialistas da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de São Paulo, convidados para ministrarem estes cursos. E, por fim, no dia 10/12, o ciclo de conferências A Formação do Brasil, o papel do Estado brasileiro na vida das mulheres. Esse também é importante para a gente, né, Luciano e Julie? Porque a gente faz muita reportagem sobre violência doméstica, a questão das mulheres, né, desde da área da saúde, enfim, a Assembleia Legislativa é muito envolvida com essa questão. Então, quem quiser fazer esse curso, entra lá, al.sp.gov.br/ILP. Você vai fazer a sua inscrição, inscreva-se aqui, tem bem facinho, coloca o seu CPF, você ganha um certificado. E aí, lá você já tem o link direto do YouTube para você guardar e participar aí ao vivo destes cursos. Pois não, Julie? É importante a gente falar também sobre uma outra questão aqui no segundo semestre na Casa Legislativa, na Lesp, né? Você que acompanha muito o plenário, bem como também o Luciano, sobre a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Como estão aí essas conversas? Claro, agora a gente está dias antes de eleição. Para as próximas semanas, como será esse debate aqui na Casa? Pois é, Júlio, interessante isso, porque é o projeto mais importante que se vota aqui no Parlamento Paulista. A lei orçamentária, ela já passou as suas 15 sessões pelo plenário, né? Ela foi enviada pelo Executivo, porque ela é de iniciativa do Executivo. Ela chegou na Casa, ficou 15 sessões, ou seja, todas as vezes que tem sessões, segunda a sexta-feira, é contado um prazo para que os parlamentares possam impetrar as suas emendas parlamentares, né? Foram mais de 10 mil emendas recebidas. Esse período de recebimento de emendas já acabou. Na segunda-feira, agora que o Luciano vai me ajudar com as datas, hoje é sexta-feira, na segunda-feira, dia 9, salvo engano, a peça orçamentária foi para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ela fica lá por 30 dias, né? Os deputados, então, vão fazer todas as análises em relação ao orçamento na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. É um projeto que não passa por outras comissões. Ele simplesmente vai para a Comissão de Finanças, nós vamos acompanhar. Nessa semana ainda não teve. E aí, então, há toda uma análise pelos deputados. Geralmente, acho que a Julie e o Luciano também devem ter acompanhado. Há um voto em separado pela oposição, em geral, um voto longo, extenso, que é lido. E é um debate bem amplo. Quem quiser acompanhar, nós vamos transmitir ao vivo
as comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento, que a partir da semana que vem já começam a acontecer. Pelas minhas contas, então, em 30 dias, grosso modo, vai até 9 de dezembro, lá na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, quando, então, vai ao plenário para ser votado, né? O orçamento deste ano é de 246 bilhões 330 milhões. E como a gente sempre comenta aqui, o próprio orçamento ele tem as chamadas despesas irredutíveis. O que é isso? São as dotações para pessoal, o pagamento do funcionarismo público, os chamados recursos carimbados para educação e saúde, por exemplo, e aí o que sobra disso tudo é que vai se investir, né? Por isso que a briga é grande, principalmente em tempos de pandemia. Nós tivemos aí, como vocês acompanharam, o projeto de lei 529 de 2020, que tratou justamente de fechar empresas públicas no estado de São Paulo, a ideia de economizar 7 bilhões de reais, conforme foi anunciado pelo governo paulista, um rombo de mais de 10 bilhões de reais, segundo o governo do estado. Portanto, este foi um encaixe que foi se fazendo aí com este projeto e agora na casa rodando o orçamento para 2021. Lembrando, portanto, que esse orçamento ele tem que seguir as normas do PPA, que é a proposta aí de, a cada 2 anos, poder estabelecer as metas e as diretrizes para 2021. Júlio, eu tenho alguma coisa aqui, se vocês quiserem que eu leia. Por favor. Pois não, Luciano. O plano plurianual ele foi aprovado, salvo engano, em março, 17 de março, né, quando a gente estava começando a pandemia. Né? Depois, a lei de diretriz orçamentária, que foi aprovada, salvo engano, em 30 de julho, e agora nós temos o orçamento em si. Então, são as 3 peças que compõem o orçamento. Então, o plano plurianual ele é para este ano de, 2021 e 2022. O que diz esse plano? Olha, por exemplo, algumas das metas que foram estabelecidas para que sejam cumpridas dentro do orçamento. Eu tenho algumas aqui, eu estou procurando, mas já vou encontrar. Olha só, meta de construção de 1.100 creches construídas até o final do período, e hoje nós temos 243 creches. A gente sabe que creches é constante. Quem é jornalista sempre acompanhou muito a questão da necessidade das creches, principalmente aqui na cidade de São Paulo. E aqui, no caso, para o Estado, a meta é passar até 2022 para 1.100 creches das atuais 243. Na questão do programa Vigilância em Saúde, a proposta é que 95% das crianças com até 1 ano de idade sejam vacinadas com a vacina tríplice viral que previne sarampo, rubéola e cachumba. Hoje, nós temos uma vacinação que cobre 74,2%. A meta é passar para 95%. Agora, vocês vejam, o plano plurianual, aprovado em março deste ano, né, provavelmente vamos ter que incluir aqui a vacina também contra o novo coronavírus. Por isso que o orçamento ele é dinâmico e tem que ser acomodado aí de acordo com a realidade. Tá certo, gerente. Não é verdade? Tá certo, outra meta importante que eu acho que o Luciano acompanha também é sobre a economia criativa. É muito importante porque, diante aí das novidades tecnológicas, o governo do Estado tem que estar pronto para não só incentivar as empresas dentro da economia criativa, mas também preparar os estudantes para que façam cursos, e principalmente de nível técnico, para estar preparado para a economia criativa. A meta do plano plurianual é que 900 mil pessoas sejam qualificadas em programas realizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, geralmente ali pelo Centro Paula Souza, ETECs e FATECs, né? Programa Pois não, Luciano. Obrigado pelas informações, obrigado pelas suas informações. Se der, a gente volta mais ainda durante o jornal. Muito obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço. Fique à vontade. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Bem, Júlio, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o João Sardi, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo da OAB de Garça, em São Paulo, né? Ele nos fala aí sobre o projeto de lei do Autismo OAB-SP, cuja aprovação impedirá que os planos de saúde exijam cumprimento de carência
por pessoas com transtorno de espectro autista, né, que necessitem de procedimentos de alta complexidade. Boa tarde, doutor João. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Perfeito. Doutor, então, começando a nossa conversa, contando para quem está ouvindo, vendo a gente, como surgiu, então, essa ideia aí na subseção de Garça, da OAB, sobre a construção desse projeto de lei? Na verdade, ela partiu de uma situação concreta, né? Eu ajuizei uma ação na comarca de Marília, porque havia sido negado atendimento de um procedimento de alta complexidade para uma criança que tinha autismo, e o plano havia negado porque o pai havia declarado ao plano de saúde que o filho tinha autismo, né, na lavratura do contrato. E o plano negou, dizendo que era uma doença pré-existente. Como o autismo não é uma doença, por lei, é definido como deficiência, e com o auxílio de uma professora da Universidade de Stanford, que me deu algumas declarações, nós conseguimos que o judiciário declarasse que, para fins de carência, o autismo é considerado deficiência e afastou a carência de 24 meses. A partir disso, entramos em contato com o deputado Sérgio Studer, do PV do Ceará, que é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa do Autismo na Câmara dos Deputados, e ele se propôs a fazer o projeto de lei para ver se consegue abarcar todas as pessoas que têm autismo, né, possam beneficiar dessa decisão. O senhor tem feito aí uma interlocução aqui na Alesp com a deputada Valéria Bolsonaro, né, do PSL, correto? Como é que estão, como estão as conversas para colocar o Legislativo Paulista também nessa rota aí do projeto de lei? Bom, a deputada Valéria Bolsonaro ela já apresentou o projeto, tá? É o projeto 670/2020, porque é o seguinte, a lei paulista, ela praticamente copiou a lei federal 12764. E lá previu que a criança, né, o aluno autista incluído, né, no ensino regular, ele tem direito a um acompanhante especializado. Só que a lei em si, ela não define o que é um acompanhante especializado, ela fica no ar. E a maior parte das vezes o poder público tem designado estagiários para colocar no lugar desse acompanhante especializado. E como na cidade de Garça, eu ganhei uma ação contra o município de Garça, na qual a justiça determinou que fosse necessário um professor de educação especial ficar dentro da sala de aula, do lado da criança durante todo o período, entrei em contato com a assessoria da deputada Valéria Bolsonaro e ela se propôs e apresentou o projeto de lei, desde o dia 7 de novembro agora. Foi protocolado. Perfeito, vai mostrando o quanto essa interlocução, né, entre sociedade civil e legislativo vai fazendo com que leis sejam não só aprovadas, mas melhoradas, se assim eu posso dizer, ao longo dos anos. Mas esse projeto de lei que vocês construíram aí em Garça, ele está em âmbito nacional também, né? Eu queria que você falasse sobre ele, parece que tem um outro projeto também sendo construído. Tem mais 2 protocolados já. Um é que a lei Berenice Piana, ela garante à pessoa com autismo ao acesso aos medicamentos. Ponto. Só que como como o autismo é uma deficiência, não doença, dificilmente tem prescrição em bula para autismo. Então, normalmente, os planos de saúde alegam que não disponibilizam tais medicamentos porque não tem prescrição em bula. E como o STJ já decidiu que as medicações off-label têm que ser custeadas pelos planos de saúde, o deputado Sérgio Studer fez um projeto de lei, que é a 4759/2020, dizendo que para fins de medicamentos na lei 12764, também engloba-se as medicações de uso off-label, ou seja, sem prescrição em bula. E o outro é o projeto de lei 5.111, de 2020, na qual altera o Estatuto do Deficiente, isso aí já é mais amplo, né, para os deficientes. Por quê? Normalmente, quando se entra com uma ação judicial, em regra, os processos são públicos, tá? Então, os documentos ficam abertos ao público. Só que a relação médico e paciente é sigilosa. Se é sigiloso essa relação, porque os documentos que contenham detalhes relativos à deficiência da pessoa têm que ser públicos. Então, ele está fazendo um projeto de lei para que os processos judiciais que tramitam com documentos inerentes, que digam respeito à deficiência da pessoa, para que tramitem em segredo de justiça.
Como é que está a mobilização das famílias, né, para a regulamentação desse projeto aqui no Estado, no governo, na Câmara Federal? Como é que estão se movimentando em relação a isso? É tudo muito recente, né? O que nós conseguimos ter agora, inclusive eu quero agradecer muito o presidente da OAB de Garça, né, o Dr. Fábio Ricardo, que se prestou a oficiar o presidente Felipe Santa Cruz para que, se possível, ele oficie, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que, né, dê um carinho especial para a tramitação desses projetos, porque hoje é muito grande a quantidade de pessoas diagnosticadas com autismo. O último levantamento do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é que a proporção é de 1 para 54. Então, é muita gente. Então, a gente aguarda aí que o projeto tramite nas comissões como deva, né, e seja aprovado pelo plenário, tanto, né, da Câmara como do Senado, e, se possível, né, o nosso presidente sancione a lei sem nenhum tipo de veto. E, doutor João, aqui na Lesp, a Lesp já foi palco de discussão também sobre o autismo. Ano passado tivemos o primeiro fórum de acessibilidade, foi uma iniciativa da deputada Damares Moura, a doutora Damares Moura. E eu gostaria que você falasse para a gente com relação às políticas públicas, né? Como é que você vê hoje não só o direito dos autistas, mas o direito da pessoa com deficiência, educação inclusiva? Qual que é a sua análise disso? Olha, a lei em si, né, no aspecto formal, ela é perfeita. Eu acho que o grande problema que tem hoje diz respeito a gente até conversou com a Júlia outro dia, é a questão da ignorância, mas não da palavra da forma pejorativa, é o não saber, não conhecer, tá? Então, pouca gente entende o que vem ser autismo. Normalmente, a pessoa, quando se fala eu tenho um filho com autismo, a pessoa que desconhece, a primeira coisa que ela pergunta é qual a habilidade dele, né? Porque fica nesse estigma, né, de que a pessoa com autismo é superdotada ou muito inteligente, quando na verdade é o contrário, né? A maior parte tem deficiência intelectual. Então, na verdade, o que se precisava muito é conscientização. As políticas públicas, assim, quando se busca o poder judiciário, se consegue, né, com muita luta, até porque tem a legislação, mas normalmente se consegue ter algum sucesso só mediante a judicialização do tema. Quais são as necessidades hoje, né? Como é que está o atendimento público hoje para as pessoas com autismo? Quais são aí os pontos positivos e negativos desse atendimento público que o Estado fornece de uma maneira geral? O Estado, sim, tem feito a parte dele, né? Ele tem fornecido medicações até de alto custo, quando necessita de salas especiais, as crianças têm sido atendidas. A grande falha aí é na formação mesmo, né? Até porque o autista nenhum é igual ao outro, então as demandas são muito diferentes. E, no modo geral, a criança tem acesso a terapias, não tanto quanto necessário, mas, no modo geral, ele tem tido acesso. Necessita melhorar muito, óbvio, né? Do jeito que está, ainda é muito pouco frente ao que é disponibilizado aos países mais desenvolvidos, mas já é um passo que está sendo dado aqui. E, doutor João, justamente então falando dessa inclusão, né? Para quem não sabe, no dia 2 de abril foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para falar, quando a gente está falando de criança e adolescente, essa inclusão nos meios sociais e principalmente na escola. Como que o senhor vê essa questão hoje, não só no estado de São Paulo, mas no país? A escola, né, eu acho que a parte de educação é o calcanhar de Aquiles para todo pai que tem criança com autismo, principalmente autismo grave, né? Porque muitas crianças vão precisar de acompanhamento durante toda a vida. Como eu disse, as demandas são diferenciadas, e o mundo em si ele não é feito para pessoa com deficiência, ele é feito para pessoa neurotípica. Então, é muito difícil conseguir adaptações para pessoas com autismo, porque, ao contrário de uma pessoa que é cadeirante, que pode se fazer rampa, né, ou uma pessoa que é deficiente visual, pode aprender em braille, é muito complexo a deficiência da pessoa com autismo. Não existe um autista igual ao outro. Então, tem que se estudar muito e levar muito a sério
para que essas crianças tenham capacidade de chegar próximo da pessoa neurotípica. Mudou muita coisa de 10, 20, 30 anos para cá em termos de política pública para pessoa com autismo? A partir de 2012, sim, porque 2012, quando entrou em vigor a Lei 12.764, e na qual reconheceu a pessoa como... Lá diz que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, toda a legislação que já existia e posteriormente foi editada para as pessoas que têm deficiência, é aplicável à pessoa que tem autismo. Então foi fantástico nesse ponto, né? A partir de lá vem melhorando, mas falta muito para chegar ao ideal. Quando a gente fala, tudo bem quando uma família tem alguém com um espectro autista e tem a condição de levar essa criança, adolescente, em médicos particulares, é de um jeito. Quando a gente fala de famílias, que são a grande maioria no estado de São Paulo e também no Brasil, que precisam usar a rede pública, né? Como é que o SUS hoje conversa com essas famílias? Como o SUS auxilia, então, no tratamento do autismo? Então, a lei prevê o acesso da pessoa com autismo a todos os serviços multiprofissionais para atender as demandas, que inclui fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Mas, como o SUS, historicamente, a gente sabe, é uma política pública universal, então, em alguns casos, é muito deficiente. A gente vê, por exemplo, que pessoas que são neurotípicas, quando precisam do SUS, eles têm dificuldade. Imagina as pessoas carentes que têm crianças com graves limitações. Eu acho que é o caminho, né? Mas tem que melhorar muito, ainda é muito deficiente. Muitos, como eu digo, acabam tendo que judicializar, porque se não for a mão do Poder Judiciário, dificilmente consegue uma terapia adequada para a criança poder ter um mínimo de desenvolvimento. O que a gente tem de novidade no tratamento contra o autismo? Assim? O que você pode apontar para a gente de novidade nesse tipo de tratamento? A novidade até não é tanta novidade, né? Mas o que a gente tem visto, né? E eu falo isso por conhecimento empírico, por causa que eu tenho um filho com autismo com 9 anos, é a terapia ABA, né? Que são aplicados por profissionais que é como se fosse uma troca de recompensas para mitigar isso daí. Mas existem várias outras abordagens. Algumas eu nem arrisco dizer, porque meu filho não chegou a ser aplicado, né? Mas musicoterapia ele faz terapia ocupacional, integração sensorial. Então, existe uma gama de terapias que é para cada necessidade ou cada limitação tentar ser mitigado. Então, tem bastante terapia disponível para que a criança com autismo possa procurar se desenvolver de forma adequada. Doutor João, o senhor falou para a gente ao longo desse começo de entrevista, justamente foi para uma questão aí na região que vocês pensaram nesse projeto de lei, o senhor tem em casa esse conhecimento. Queria que o senhor falasse então dessa relação, do quanto vocês se unirem por uma questão na região vai se tornando estadual e vocês vão chegar a um projeto de lei nacional para beneficiar também todo o Brasil. Dessa importância de se pensar para o outro, né, também. É claro. Como eu disse para você da outra vez, normalmente quando a gente encontra outros pais e começa a conversar, eles sempre dizem as mesmas coisas. Olha, nós estamos no mesmo barco, mas não é verdade. Nós estamos no mesmo oceano, tá? Só que enquanto alguns estão de jangada, outros estão de iate. Então, enquanto algumas crianças têm toda a terapia necessária e a chance de desenvolvimento, a pessoa mais carente, ele vai nadar e morrer na praia, né? Aí é a grande questão. O grande medo das mães que têm crianças com autismo grave, que depende de terceiros, vão depender de terceiros para o resto da vida. Quem vai ficar ou quem vai cuidar? Não existe uma política pública ainda voltada para as demandas do idoso adulto, do autista idoso, quem vai ficar, e se ele tiver necessidade de terceira pessoa, é um grande medo das mães de crianças com autismo grave, é esse.
Como é que é a luta dos pais, né? A gente está vendo aí a sua luta, mas como que hoje, né? Detalhe um pouco mais sobre essa luta dos pais hoje, em busca de tratamento, em busca das melhores condições para os seus filhos. Tá mais fácil hoje do que era antigamente? Detalhe um pouco mais para a gente, por favor. A luta é diária, vai desde buscar medicação, terapia, lutar contra bullying na escola. Meu filho sofreu bullying na escola, eu tive que processar a avó de aluno por bullying, sabe? Então, é uma luta diária, vai desde manhã até na hora de dormir. Há muitas limitações, porque a criança que tem autismo, ele normalmente tem rigidez de rotina, então é difícil a gente sair da rotina. Às vezes, no meu caso, por exemplo, meu filho pode, dependendo da situação, se irritar por causa que está numa rotina que não é dele. Ou seja, pais, pelo menos eu aqui, minha esposa, nós temos uma vida metódica e regida nos horários do meu filho. Pois é, e a gente vai mostrando aqui no Jornal da Rede Alesp a importância de se olhar também para essas pessoas que às vezes tanta coisa precisa ser feita na cidade, no país, né? E é importante que tenham pessoas como vocês que levam isso para frente, né, doutor João? Nós também conversávamos um pouquinho sobre que legado que fica dessas iniciativas. Tudo bem, o senhor tem um filho com autismo, claro que o senhor luta diariamente, como o senhor disse, para que ele tenha uma vida melhor e um futuro melhor, mas o senhor está estendendo isso também para as outras famílias. Imagino que o senhor também conheça muito do autismo no mundo, né, em outros países. O que as práticas de lá, de políticas públicas, podem ajudar nas práticas aqui no Brasil? Se fosse tão bom, fácil copiar, né, o que haveria em outros países. Temos, por exemplo, países europeus, Holanda, por exemplo, que existem vilas de acolhimento de pessoas com autismo adulto, que é toda vigiada, custeada pelo poder público, lá desde a década de 60, com profissionais disponibilizados, com psiquiatra, fonoaudiólogo, psicólogos e todos os outros profissionais. Mas eu não sei se aqui no Brasil a gente acaba conseguindo tudo isso aí, porque, como eu sempre digo, as pessoas não com autismo, né? A pessoa com deficiência em si, ele na verdade é invisível. Se não tiver alguém que dê voz para eles, né, e busque a melhoria de vida para eles, eles vão ficar estagnados e vão ficar condenados ao ostracismo, né? Sem reconhecimento e sem saber a pessoa, o neurotípico, ele não tem assim, só quem tem mesmo na família tem propriedade para dizer como que é difícil. Então, eu acredito que talvez a gente melhore a longo prazo, mas a curto prazo nós estamos indo em passo de formiguinha. Tá certo. Muito obrigado, João Sardi, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo, da OAB em Garça, aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Bem, o estoque de sangue do Hemonúcleo de Santos chegou a um estado crítico nas últimas semanas e segue com baixa capacidade. Por isso, a unidade está convocando aí doadores para aumentar a coleta e, consequentemente, a disponibilidade de bolsas de sangue para a rede de saúde. A capacidade é de 1.500 doadores por mês, com uma média mensal atual de 500 doadores no mês. Em setembro, a unidade alcançou apenas 45% da capacidade, com 616 bolsas. Em outubro, chegou somente a 33% da capacidade do posto, com 494 bolsas. O Hemonúcleo de Santos é responsável por fornecer sangue para os serviços de saúde de Bertioga, Mongaguá e São Vicente. Recebe demandas diárias de transfusões do Hospital Guilherme Álvaro, principalmente pacientes oncológicos e oncohematologia. Durante a pandemia, a unidade adotou todos os critérios estabelecidos para a segurança dos doadores, como reforço na desinfecção dos ambientes, desinfecção das cadeiras a cada troca de doador, EPIs, os equipamentos de proteção individual para os colaboradores, álcool em gel e o uso de máscara, que é obrigatório. Os critérios para doar sangue são ter entre 16 e 69 anos e, se for menor de idade, só com autorização dos pais
irresponsáveis. Tem que estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar um documento original com foto e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. O Hemonúcleo de Santos está localizado na rua Oswaldo Cruz, 197. O atendimento acontece de segunda a sábado, das 8 da manhã ao 12h30, exceto nos feriados. Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevistado, Julie? Vamos de entrevistado. A gente conversa agora aqui no Jornal da Rede Alesp com o cientista político, o André César. Ele vai nos falar, claro, sobre o impacto das eleições municipais aqui no estado de São Paulo. Boa tarde, André. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André. André, vamos falar um pouco desse momento de eleições, né? Eu estava vendo aqui uma matéria falando de algumas possibilidades nessas eleições. Primeiro, um ataque hacker. Isso aconteceu lá no STJ. O STJ sequestrou os dados lá, os processos do STJ. A gente sabe que a votação na urna não é online, mas é uma possibilidade aí, né? Eu falo assim, no cômputo final ali dos votos, lá no TSE, no site do TSE. Como é que você vê essa possibilidade aí durante as eleições? Olha, realmente é real, dado o que aconteceu não só no STJ, mas também no Ministério da Saúde e outros órgãos públicos, né? Então fica evidente uma certa vulnerabilidade todos esses sistemas. Então, como você falou, a urna é inviolável ali, você, eleitor, vai lá, vota bonitinho, para prefeito, vereador, só que quando contabilizar aí sim, jogar num sistema geral que vai estar em rede via TSE, via TRS, aí sim pode ter problema. Esperamos, na verdade, que as autoridades, os responsáveis por isso, estejam preparados, porque seria, digamos, um caos, algo nesse sentido, e colocaria até em xeque todo esse modelo. Você acha que existe uma fragilidade dos tribunais? O ataque ao STJ mostrou isso um pouco, né? Essa fragilidade, não preparação. Eles estão há mais de uma semana ainda, não voltaram à normalidade ainda no site, né? Não voltaram. E aí você acredita? Não, imagina, o sistema não tem como corrompê-lo, o sistema no sentido de corromper, de atacar, de ser atacado. Só que quando ocorre o evento, e o caso do STJ deixou bem claro, fica realmente preocupado. Abrem-se N possibilidades E esses hackers, eles são rápidos, são espertos, atacam em grupo, né? Então, realmente é um risco que, infelizmente, não pode ser descartado. Agora, André, a gente está falando de eleição municipal e a gente sabe que quando se fala em estado de São Paulo, a eleição também pode influenciar no pleito daqui 2 anos da eleição presidencial em 2022. A gente sabe que também tudo que acontece aqui no estado de São Paulo... Isso. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, tudo que acontece repercute demais no Brasil. Eu queria sua análise com relação a isso. É um chavão que eu vou falar, mas é o fato. A eleição municipal é a antessala da sucessão presidencial. E, particularmente esse ano, nós temos algumas novidades. Quer dizer, a pandemia, que mudou todo o desenho político institucional, e o fato do presidente da República ter antecipado a sucessão, a sua própria sucessão. Quer dizer, o jogo já está sendo jogado. E nós temos aqui no Estado um candidato forte, um pré-candidato bastante forte, o governador Dória. E, a partir disso, todo o resultado realmente vai impactar. E uma eventual vitória, se confirmando a vitória do prefeito, a reeleição do prefeito Covas, Bruno Covas, realmente vai ser um passo importante no sentido de começar a consolidar a candidatura Dória à presidência da República. Aí tem que ter composições, fala-se muito em alianças, negociações entre o PSDB com o DEM e o MDB, até reeditando o que houve no governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique. Então, nesse sentido, a eleição da capital paulista é fundamental para os rumos, os destinos da nação. Pois é, uma questão que é única nessa eleição, que nunca aconteceu antes, que é novo para todo mundo, é a questão da pandemia. Né? Primeira vez que a gente vai ter, no Brasil, teve lá nos Estados Unidos, no mundo, eleições em meio a uma emergência sanitária. Isso significa que muitas pessoas que poderiam ir votar
vão ficar em casa, vão preferir ficar em casa para não ter aglomeração. E aí a gente tem as pesquisas eleitorais, né, que dizem uma coisa. No último pleito, por exemplo, eles erraram aqui, né, falando que haveria segundo turno, aí acabou não tendo segundo turno nas eleições, no caso das eleições municipais. Como é que você vê essa questão? Pesquisa de opinião, sem falar em candidatos, nada disso, mas falando em pesquisa de opinião versus possibilidade de comparecimento durante as eleições. Será que os eleitores vão comparecer? A abstenção vai ser maior? Queria que você analisasse, por favor, essas questões. Olha, como você bem falou, é uma novidade absoluta. Nunca votou-se num contexto desse de emergência sanitária. Há uma tendência, sim, hoje, de um comparecimento menor por parte do eleitor, que fica preocupado em se expor, em aglomerações, né, evitar aglomerações. Então, isso pode alterar os resultados. E as pesquisas, é difícil elas captarem, de fato, esse quadro, essa realidade. Eu posso dizer que eu voto no candidato X, mas na hora eu não compareço, então aquele voto que estava previsto, aqueles votos, aquela massa de votos, pode não se materializar. Agora, o que é importante é que, dada a campanha, pouco dinheiro nas campanhas, e uma campanha mais encurtada, mais enxuta, acaba favorecendo os atuais ocupantes dos cargos que disputam a eleição, os prefeitos que podem disputar a reeleição. Eles, sim, são os grandes favorecidos por essa realidade. Eles apareceram bastante ao longo da pandemia, né, defendendo a saúde da população, falando diretamente com a população, então se tornaram mais conhecidos. Nesse sentido, é uma realidade distinta que torna mais difícil o quadro para quem não está no poder, tentando vencer quem está no poder. E, André, quando a gente fala em pandemia, né, em muitos setores, muitos aspectos, traz uma reflexão. Você, como cientista político, qual a reflexão que a pandemia traz nesse momento para a política no estado de São Paulo e no Brasil? Olha, a questão da saúde pública é fundamental. O SUS se mostrou um instrumento da população do país fundamental, e, nesse sentido, realmente mostra que o Estado é fundamental. O Estado tem que estar presente. Essa história de vamos privatizar tudo, não. Vamos devagar, porque na hora que você precisa, é o Estado que vai estar lá combatendo, trabalhando pelo bem público, pelo bem de todos. Essa é a grande lição que a pandemia nos trouxe. O que a gente teve de diferente? A campanha na televisão terminou essa semana, hoje tem outros prazos, termina a prazo, acho que para anunciar em veículos de comunicação hoje. Amanhã termina, acho que para comício, para carreata. Me corrija se eu estiver errado, tá, André? O que a gente teve de diferente esse ano na campanha eleitoral? O que teve de bom, de ruim, em relação à campanha eleitoral desse ano? Olha, eu acho que os formatos, não de agora, mas já vem de algum tempo para cá, as pesquisas, as campanhas são muito duras, pouco atraentes para o eleitor. Você liga a televisão, o cara falando ali, o cidadão com seus apoiadores, aquela mensagem vote. Então, tem que se pensar, e isso não só no Brasil, isso é geral, tem que se pensar em maneiras mais inteligentes dessa comunicação entre o candidato, o político e o eleitor, o cidadão. Então, e com a pandemia, com essa questão de você estar mais em casa, estar mais online do que normal, poderia ser uma ocasião para se tentar algo mais, digamos assim, ousado até. Só que não houve. As campanhas são... então, você tem, naqueles primeiros dias de campanha na televisão, por exemplo, e no rádio, a audiência é maior. Aí esgota a curva, vai descendo, a população não vai acompanhando mais, e talvez no final, nos últimos dias que nós chegamos agora, talvez tenha uma pequena subida. Mas realmente não atrai o eleitor e perdeu-se, da minha avaliação, uma grande oportunidade de se mudar a linguagem. E usando aí também a questão da internet, né? Das redes sociais e tudo mais. E, André, uma outra palavrinha que muito tem se ouvido até muito mais agora nesse momento de pandemia, a questão da polarização. Primeiro, eu gostaria que você contasse para quem está vendo, ouvindo a gente, o que significa esse termo e como você vê, então, a polarização aí política aqui no estado de São Paulo.
Olha, a polarização são os extremos que estão competindo por espaço. Nós tivemos, nas últimas eleições, em especial em 2018, eleição presidencial, e nos estados, dois grupos fortes se degladiando, um mais à esquerda e o outro bastante à direita, né? E isso acaba causando uma cisão na sociedade. É você amar ou odiar, não há meio termo. Agora, em eleições municipais, essa polarização é reduzida, porque os temas são mais focados naquela preocupação da cidade, da comunidade. É saneamento, é saúde, segurança, iluminação. Então, isso acaba reduzindo. Claro que uma cidade como São Paulo é inevitável. São Paulo é a joia da coroa, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, as grandes metrópoles. Aí sim, você acaba um pouco reproduzindo o embate nacional na política mais ampla. Mas, para o cidadão comum, que mora no interior, que está fora dos grandes centros, não vive nem trabalha nos grandes centros, essa polarização faz muito menos sentido no âmbito municipal. E aí você vê, as pesquisas estão mostrando, você fizer um corte por partidos mesmo, é muito fragmentado, o sistema é fragmentado, são mais de 30 partidos que estão na disputa, disputando as prefeituras, as câmaras de vereadores, e você não vai ter um grande vencedor, um grupo que vai ser o grande vencedor hegemônico, seja a esquerda, centro ou direita, vai ser bem fragmentado. E isso mostra que é uma realidade que não se replica no âmbito do dia a dia da população nas cidades. André, a gente está quase terminando o jornal. Se você puder explicar rapidinho para a gente sobre a influência das fake news. A gente teve lá em 2018 uma influência enorme das fake news. A Justiça Eleitoral, a Justiça desenvolveram aí mecanismos para combater a fake news e deu resultado? Deu resultado pelo menos até esse momento da campanha? Olha, acabar de vez com as fake news é impossível. Isso em todo lugar do planeta, não só aqui também de novo no Brasil. É uma realidade mundial. Agora, de fato, você conhecendo o problema e os órgãos responsáveis, as autoridades responsáveis pela questão, tem sim instrumentos para minimizar os danos. Agora, sempre vai haver, você tem um adversário ali na sua cidade, no seu estado, você vai tentar pode tentar se utilizar de meios pouco lícitos, né, e tentar jogar contra aquele adversário. Então, fake news é uma realidade que veio para ficar e, infelizmente, ela existe, já não é de hoje, mudou-se o nome apenas, a nomenclatura, né, fake news. Isso já, desde sempre, há disputa entre grupos pelo poder, você tem em verdades, mentiras e tudo mais. Agora, é tentar controlar isso, conter ao mínimo possível. Tá certo, André César, cientista político, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, André. Eu agradeço. Obrigado, boa tarde. Júlio, estamos quase terminando o jornal, daqui a pouco tem coletiva, né, do governo. Não temos coletivas hoje? Ah, tá, hoje não tem mais. Confira aí outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco, né, menos dinheiro e preços mais altos no Brasil. A combinação do corte no valor do auxílio emergencial com a inflação dos alimentos vem impactando as vendas, principalmente nos supermercados. Em setembro, pelo terceiro mês consecutivo, as vendas do setor tiveram queda, segundo uma pesquisa de comércio do IBGE. Essa é a primeira pesquisa que começa a captar o efeito do corte do auxílio sobre as vendas do comércio brasileiro. Jornal da Rede Alesp. Bem, Jornal da Rede Alesp aí, tudo sobre o Legislativo Paulista, né? O Brasil, o mundo, o Legislativo Paulista. Lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou algum assunto, liga pra gente, o nosso WhatsApp, o número é o 11 99232 5950 e deixe lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção ao combate à Covid-19. Por hoje é só, um bom dia para você. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanhou